Desde a invenção da lâmpada elétrica incandescente em 1879, a humanidade busca aperfeiçoar as tecnologias de iluminação artificial. Em 1901 foi registrada a primeira patente de lâmpada de vapor de mercúrio. E só 100 anos depois, essa tecnologia, juntamente com a fluorescente, começou a evoluir e dominar o mercado. Porém, a radiação infravermelha e a emissão de raios ultravioletas por essas lâmpadas causam sérios riscos à saúde do homem. Além disso, se caracterizam por um alto consumo de energia elétrica. Sendo assim, a iluminação em LED se torna uma alternativa sustentável e que não agride a saúde. Para conhecer melhor essa tecnologia, que é nova no mercado, e desenvolver um método para economizar ainda mais energia, uma pesquisa foi feita por um aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade de Passo Fundo. Marcelo Karaszek Toscan ficou em primeiro lugar na categoria Aluno Pesquisador da área de Ciências Exatas, da Terra e Engenharias, na 22ª Mostra de Iniciação Científica da UPF. Ele foi orientado pelo professor doutor Mikhail Polonsky. Eles são nossos convidados da Universidade Aberta de hoje. Saiba mais sobre a pesquisa assistindo a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV e nós voltamos já aqui para o estúdio. A palavra LED em português significa diodo emissor de luz. Como o próprio nome já diz, é uma espécie de condutor, que quando energizado emite luz visível ao olho humano. O LED tem muitas utilizações, uma delas em aparelhos eletrônicos, como telas e mouses. Também é encontrado em tamanho maior, em painéis de LED internos e externos, e ainda em lâmpadas para iluminação de ambientes. Uma lâmpada LED custa muito mais do que uma lâmpada incandescente ou fluorescente, aquelas comuns que temos em casa. Mesmo assim, pode representar economia para o usuário. Hoje o LED, o pessoal vê nas revistas, descobre na mídia, só que muita gente não tem noção do que é ainda. Muitas pessoas não sabem o valor, né, do produto, acham que o valor é semelhante a um produto tipo incandescente, tipo eletrônico, né? Mas ele tem uma diferença razoável de preço em relação aos produtos normais. Temos, por exemplo, a linha de fluorescente normal, que isso aqui é uma lâmpada de 40. A comparação em LED seria essa aqui, que se chama Turbo LED, né? Que ela tem 18 watts, uma economia em torno de 50%. Essa lâmpada aqui custa em torno de R$3. Essa aqui custa em torno de R$190. A diferença entre a LED e a primeira, que é incandescente, essa aqui consome 100 watts e essa aqui consome 7,5. Apesar do alto custo das lâmpadas LED, o investimento é compensado. O ganho se dá na economia de energia e na duração de uma lâmpada, que tem o tempo médio de uso de 50.000 horas. Num ambiente que fica, por exemplo, 12 horas por dia iluminado, durante toda a semana, ela poderá ser usada em média por 12 anos. Já a fluorescente, a mais utilizada hoje em dia, que tem uma duração média de 10.000 horas, vai durar cerca de 3 anos. A ideia é que essas lâmpadas vão substituir, pouco a pouco, lâmpadas fluorescentes, mais rápido ainda vão substituir as lâmpadas incandescentes, e com isso estima-se uma economia daqui, digamos, 10, 15 anos, em torno de 30% de toda a energia gerada no Brasil, energia elétrica. Ou seja, isso envolve bilhões de reais. A pesquisa da UPF na área de energia elétrica surgiu em 2001, quando começaram os famosos apagões. Há 3 anos, um estudo envolve a eletrônica de potência voltada para a iluminação com LEDs e já resultou na criação de um conversor. Ele possibilita diminuir o consumo de energia, já que estabiliza a corrente elétrica. Com isso, a lâmpada, que já é econômica, economiza mais ainda e mantém a iluminação no mesmo nível. Nós abordamos várias topologias conhecidas e buscamos algumas não tão usadas para fazer um conversor para pegar a energia da rede elétrica e alimentar os LEDs de potência. Daí, com isso, surgiu a ideia de fazer esse LED driver com correção adaptativa do fator de potência, que é um sistema que visa economizar ainda mais energia de forma correta, de tanto do ponto de vista da rede elétrica, do fornecedor de energia, no caso aqui em Passo Fundo é a RGE, como do ponto de vista do usuário. Está finalizado, a tecnologia foi desenvolvida, foi testada, está comprovada, foi divulgada e fica como um legado aí para a UPF, para fazer bom uso dela, e se alguma empresa quiser investir, né,
para que continue a pesquisa ou para que isso vire um produto finalizado para o consumidor. A tendência é só aumentar. Principalmente o pessoal que está trabalhando com energia limpa, né? Que quer já uma tecnologia na sua loja, por exemplo, quer trabalhar com material de ponta, né? Por ser uma energia limpa, o LED não traz prejuízos ao meio ambiente e nem à saúde do usuário. Bom, antes de falarmos do prêmio em si e da pesquisa, eu queria perguntar para o Marcelo. Marcelo, todo aluno, quando faz vestibular e entra para a faculdade, quer se envolver com as questões práticas da profissão. Por que você escolheu a pesquisa? Começou quando eu tinha um tempo livre, tinha tardes livres, e eu sabia que o professor Micael tinha interesse em fazer pesquisas na área de eletrônica de potência. Então eu me interessei pela área, diretamente eu não sabia da pesquisa com LEDs, eu fui falar com o professor, ele pedi o que tinha de linha de pesquisa na área de eletrônica de potência, e ele me mostrou que tinha materiais sobre LEDs, mas ainda não tinha nenhuma pesquisa iniciada. Então, com isso, nós começamos a estudar os LEDs, estudar como que funcionam os LEDs, qual é o futuro da iluminação com LEDs, e com isso fomos desenvolvendo o trabalho. O LED é uma grande novidade no mercado, como a gente disse na introdução do programa, a reportagem mostrou. Mas antes de falar do LED propriamente dito, eu queria perguntar o que é a eletrônica de potência? Eletrônica de potência é uma das áreas da eletrônica que lida com potência. Ou seja, um exemplo bem comum, um aparelho de TV. Então, tem parte que envolve eletrônica de potência. Uma máquina de lavar roupa, também. Geladeiras, linhas de transmissão e assim por diante. Ou seja, a eletrônica de potência está presente no nosso cotidiano. Marcelo, vamos falar um pouquinho da questão do prêmio. Como é que tu te sente ganhando um prêmio de pesquisa já na graduação? Na verdade, eu fiquei um pouco surpreso. Visto que o tema era ecossustentabilidade, eu tentei mostrar a parte do desenvolvimento sustentável que proporciona a iluminação com LEDs, mas fiquei na dúvida se eu tinha conseguido passar o conhecimento, essa parte do conhecimento para a banca que estava julgando. Acredito que eles entenderam, eu consegui passar não só um pouco da pesquisa de eletrônica de potência, mas também um pouco das características que a gente aprendeu com o LED, que ele vem junto com o desenvolvimento sustentável. Na parte de iluminação, o LED vai contribuir bastante. A gente fala tanto em sustentabilidade, mas às vezes é difícil no dia a dia a gente encontrar produtos ou alternativas que aliem o uso da tecnologia e a proteção da natureza. O LED aparece nesse momento como uma alternativa de preservação. Mas o que é o LED? LED, digamos, é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, de altíssima tecnologia. E hoje em dia existem no mercado vários jogadores, dá para dizer, grandes jogadores, que conseguem fabricar e vender esses dispositivos de altíssima qualidade. Para citar alguns, a Philips, a Osram, a Cree. Mas ele é muito caro. Sim, é muito caro. E existe alguma perspectiva de barateamento? Sim, é a mesma coisa que aconteceu com os computadores pessoais, que 20 anos atrás os preços eram bem mais altos do que agora. E existem previsões que os preços vão cair, e isso nós estamos observando agora. Que os preços realmente hoje dos LEDs são mais baixos do que 2 anos atrás. E a tendência vai continuar. Marcelo, na tua pesquisa, tu procura entender o LED, ou seja, fazer com que uma coisa que já economiza energia, que já trabalha com a ideia de sustentabilidade, que economize ainda mais. Como assim? O LED ele precisa de um acionamento, né? Ele não funciona, você não pode pegar o LED e ligar diretamente na tomada. Como acontece com a lâmpada ou não? Também não. A lâmpada fluorescente ela tem um reator eletrônico por trás dela. Mais ou menos esse reator eletrônico que foi o foco da pesquisa. É a parte eletrônica que vai fazer a ponte entre a rede elétrica e o componente que é o LED. Então, precisa dessa interface entre a rede elétrica e o LED. Então, quer dizer que é uma parte que a gente não vê, ou seja, a gente vê a lâmpada, mas a gente não vê esses pequenos dispositivos que ficam dentro dela. E que trabalho que você desenvolveu, então, com esse reator? Ele visava ter alto fator de potência, tem que ter alta eficiência, e a gente estabeleceu alguns critérios de qualidade mesmo, de qualidade e segurança para o usuário, que é isolamento da rede elétrica, isolamento galvânico,
proteção de curto-circuito na saída, proteção de sobretensão, algumas proteções a mais. Mas essas coisas não são comuns hoje? Elas já não são usadas? Não, poucas lâmpadas, poucos LED drivers oferecem isso e poucos reatores eletrônicos mesmo para lâmpadas fluorescentes oferecem tudo isso. Isso não é perigoso, professor? Perigoso? Não, usando aquela tecnologia, ou circuito, melhor dizer, que nós desenvolvemos, não tem perigo nenhum, porque a tensão máxima na saída não ultrapassa 30 volts, ou seja, mesmo qualquer criança pode tocar com 2 dedinhos, tá? Não vai acontecer absolutamente nada. E essa é a diferença, porque se nós compararmos com a iluminação fluorescente, lá a tensão chega até 700 volts, então realmente tem perigo. Essa é uma diferença, mas existem outras, né? Eu estava conversando com o professor antes do Marcelo chegar e ele estava me contando da relação que existe entre o LED e as próprias lâmpadas fluorescentes e incandescentes. Existem muitas vantagens em usar o LED. Quais são essas vantagens? Primeiramente, tem que realmente pagar o preço, hoje muito elevado em comparação com outras tecnologias, outras lâmpadas, principalmente como a lâmpada incandescente, mas depois o usuário começa a usufruir. O que seria isso? Digamos, de imediato, a luz de qualidade. Ou seja, o usuário que instalou na sua residência lâmpadas a LED, ele vai ter realmente luz de qualidade, ou seja, nada de luz infravermelha, ultravioleta, somente luz visível, sem, dá para dizer, sem flicker, ou seja, sem aquelas variações que oscilações, sim. Que era isso que tu também estava tentando estudar, né, Marcelo? Manter uma estabilidade para o LED. Sim, estabilidade no sistema para que não houvesse oscilação visível na luz. E essas lâmpadas não têm esse sistema que propõe essa estabilidade ou já existe para lâmpadas fluorescentes e incandescentes? Dá para dizer assim, que com as lâmpadas fluorescentes no Brasil aconteceu uma coisa muito triste. Ou seja, para baratear esse dispositivo, lâmpada fluorescente, e disponibilizar, digamos, para o público em geral, simplificaram ao máximo o driver desta lâmpada, ou seja, o circuito eletrônico. O resultado, a lâmpada fluorescente compacta, aquela que pode ser utilizada no lugar da lâmpada incandescente, ela não tem aquela durabilidade anunciada pelo fabricante, não tem 6.000 horas, e ainda se usar essa lâmpada em ambientes onde com frequência a lâmpada é ligada e desligada, ela pode durar até 1 semana só. Depois disso vai para o descarte, quer dizer, diretamente para o meio ambiente. Meio ambiente. Bom, a Universidade Aberta faz um rápido intervalo, mas nós voltamos já já falando um pouquinho mais sobre o LED. Uma pesquisa de um aluno do curso de Engenharia Elétrica aqui da UPF buscou entender melhor tudo que envolve a tecnologia LED para iluminação. Marcelo Toscan desenvolveu um sistema que busca economizar ainda mais energia. Além do Marcelo, continua conosco o professor Dr. Mikhail Polonsky, que foi o orientador desse trabalho. Professor, nós estávamos falando antes do intervalo dos perigos, quer dizer, do que acontece quando alguns fabricantes resolvem suprimir alguns componentes dos seus equipamentos para baratear o custo, que é o caso, por exemplo, de tirar esses reatores de dentro das lâmpadas fluorescentes e incandescentes. E também da forma de descarte equivocada, que muitas vezes pode prejudicar o meio ambiente. Não existe uma forma de descarte aqui no Brasil? Em tese existe, mas na prática parece que não existe. Então, o descarte de lâmpadas incandescentes, bom, é vidro, um pouquinho de tungstênio, já é ruim. O perigo é bem maior quando uma lâmpada fluorescente é descartada, seja lâmpada tubular ou compacta. Por quê? Porque dentro do bulbo essas lâmpadas contêm mercúrio. E isso realmente é um dos metais pesados e agride muito o meio ambiente. Além de trifósforos que cobrem por dentro o bulbo dessas lâmpadas. Por isso, o problema que aconteceu
no Brasil, como a iluminação fluorescente, realmente é um problema bem grave, não foi resolvido, pelo menos que eu saiba, não está sendo resolvido. Então, vamos esperar que o advento, digamos, dessas lâmpadas novas, a LED, não vai trazer nenhum problema desse tipo, ou seja, agressão ao meio ambiente. E Marcelo, durante o teu estudo, tu descobriu alguma forma de descarte do LED? A verdade é que o LED, quando for descartado, ele por si só pode ser descartado somente o elemento, o LED mesmo. Queimou um LED, vai lá, manda numa manutenção eletrônica, o técnico lá vai lá e conserta a lâmpada, trocando apenas o LED, não precisa trocar toda... O LED é algo muito pequeno? É, apenas um componente. Por exemplo, aquela lâmpada que foi feita, ela contém 9 LEDs. Queimou um, vai lá, troca aquele que queimou, por exemplo. Por isso que ela tem maior durabilidade. Quer dizer, quando a lâmpada de LED estraga, eu não preciso jogar ela fora. Eu posso levar numa elétrica. É possível fazer o conserto dela. O professor estava explicando, a gente escuta muito falar de LED, mas não ligado à lâmpada, ligado à TV. Existe uma diferença de tamanho entre o LED da TV e o LED da lâmpada? Muito menor, sim, mas a física, digamos, é a mesma. Física é a mesma, ou seja, conversão de energia elétrica em fótons. Então o LED pode ser usado em todo o processo que envolva a conversão de energia em energia elétrica. Energia elétrica para a luz visível, sim. Para a luz visível. Sim. Ok, então a gente entendeu que há um risco, no caso das lâmpadas fluorescentes e incandescentes, se elas forem mal descartadas, forem descartadas incorretamente. Mas também há um risco dessas lâmpadas quando elas estão acesas na sala da nossa casa, por exemplo. Que risco é esse? Vamos falar sobre essas lâmpadas? Podemos? Sim, mas essas lâmpadas incandescentes halógenas também apresentam o mesmo risco, ou seja, a durabilidade dessas lâmpadas fica em torno de 1.500 horas e contém substâncias químicas agressivas ao meio ambiente. Ou seja, a tecnologia à base de LED visa exatamente, em primeiro lugar, eliminar todas essas substâncias agressivas, em primeiro lugar, o mercúrio, e em segundo lugar, aumentando a vida útil, então diminuir o descarte. Esta é a ideia. Outra observação que eu gostaria de fazer, aproveitando essa oportunidade, sobre a iluminação fluorescente é naqueles apagões de 2001. Então, quando aconteceram aqueles apagões, em 2003 foi concluída aqui no Brasil uma pesquisa que mostrou cientificamente que se em 2001, 2002, se fossem aproveitadas todas as possibilidades das tecnologias daquela época, todas na área da iluminação, o Brasil não precisava da usina elétrica Itaipu. Então, isso significa que a questão da iluminação, da economia de energia elétrica como iluminação, é uma questão muito séria e, em termos financeiros, envolve bilhões de reais. Tá, Marcelo, então, nesse sentido de economia, na tua pesquisa, tu desenvolveu um estabilizador, não? Qual é o nome correto? É o LED driver mesmo. LED driver. Então, tu conseguiu fazer com que ele estabilizasse a intensidade da luz e também gerasse mais economia de energia do que quando ele estava sem o estabilizador. Quanto isso significa em termos de economia? É principalmente em relação ao controle do fator de potência. O fator de potência, para quem não sabe, é justamente a conversão em quilowatts para kVA, ou de watts para VA. No caso, a gente compra uma lâmpada fluorescente de 18 watts, uma lâmpada compacta fluorescente de 18 watts, mas ela não tem controle de fator de potência. Então ela oferece, na verdade, um fator de potência de 0,4, o que vai dar 0,4, 0,5. Isso, em termos práticos, significa uma luz mais fraca? Não, isso significa que o usuário paga em dobro. Ok, e gasta. Isso. E paga na hora de comprar e paga na conta de luz. Sim. Isso. E acredita estar economizando porque não está usando incandescente e está usando fluorescente. No caso da lâmpada LED, a proposta é que isso não surja, que a indústria não incentive esse tipo de coisa. Justamente produzir já LED drivers com alto fator de potência para oferecer a qualidade para o usuário e a qualidade para a rede elétrica.
tanto para o usuário não pagar mais caro e nem para a rede elétrica ter que fornecer energia reativa, que também é um problema para o sistema elétrico brasileiro, que tem que fornecer energia reativa. Se tiver que fornecer só energia ativa, que é os watts, não tiver que fornecer kVARs, isso é uma economia para todo mundo, tanto para o usuário quanto para o sistema elétrico brasileiro. Professor, o senhor falou de uma durabilidade de 12 anos, mas o custo inicial para quem vai comprar uma lâmpada de LED é R$ 150. Isso fica caro, a população acha difícil. Se é difícil para o sujeito comprar para ter na sua casa, será que nós poderíamos, de repente, começar essa aplicação das lâmpadas de LED pelos serviços públicos? Eu já ouvi falar de cidades que têm isso, acho que é Curitiba, é isso, Marcelo? Eu acredito que Florianópolis já tenha. Mas... Os sistemas municipais, por exemplo, podiam mudar a iluminação da cidade toda e aplicar lâmpadas de LED. Isso geraria uma economia para o município. Sim, mas a iluminação pública, agora no mundo existe essa tendência de substituir lâmpadas a vapor de sódio por lâmpadas a LED. E realmente isso traz economia e a tendência é esta. Aqui no Brasil também vai ser feito isso. Outro exemplo onde as lâmpadas a LED poderiam entrar aqui no Brasil são indústrias. Indústrias, por exemplo, com processo tecnológico contínuo, quando eu preciso manter o ambiente iluminado 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim por diante. Então, para iluminação industrial, realmente o retorno, payback no inglês, o retorno financeiro é bem rápido, em torno de 1 ano. E depois o digamos, proprietário da empresa começa só a ganhar. Mas isso acontece no caso da iluminação doméstica, se a gente adotar o LED. O senhor, antes da gente começar o programa, fez um cálculo interessante para quem compra o LED mesmo por R$ 150. No final do ano, há uma economia de R$ 87. Conta um pouquinho para o nosso telespectador como é que esse cálculo funciona. Sim, mas isso no caso de 24 horas por dia, lâmpada ligada. Sim. Se for ligada apenas 4 horas por dia, que é mais, digamos, caso mais comum, mais realístico, daí, claro, que o retorno financeiro ele não acontecer tão rapidamente. Tão rápido, mas ele vem, né? Sim. Nós comentávamos antes que talvez as lâmpadas de LED fiquem para os nossos filhos, para os nossos netos. Acho que o problema da sociedade hoje é que a gente é muito imediatista. A gente paga R$ 150 e quer o resultado daquele produto na hora em que a gente compra. E no caso da sustentabilidade, com as lâmpadas de LED, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Professor, e qual é a possibilidade de talvez no próximo ano esse preço baixar? A gente ter, por exemplo, a metade do valor que se paga hoje? Eu acho que a questão é bastante política, ou seja, os impostos. Tá? Eu não tenho certeza como que é feita digamos, a cobrança dos impostos sobre esses componentes eletrônicos, que praticamente todos são importados. Então, se forem adotadas políticas públicas, digamos, adequadas, eu acho que poderia baixar muito. Não só no ano que vem, daqui a 1 semana. Mas para isso é preciso ter vontade política. Ou seja, isso não é conosco. Com os pesquisadores. Sim, sim. Marcelo, qual é a próxima etapa da pesquisa? Essa pesquisa está encerrada, fica aí disponível para quem quiser continuar, né? A ideia é seguir para o mestrado, de repente, e continuar evoluindo. Falta uma parte importante e interessante que nas lâmpadas LEDs, que é a facilidade de dimerizar elas, né? Controlar a intensidade luminosa, tanto por dimmer convencional, a TREAC, ou um dimmer de outra forma, pode ser... Automático. Pode ser reinventado a dimerização de lâmpadas a partir de uso com lâmpadas LEDs. Então essa seria uma próxima etapa interessante, que é a dimerização desse LED driver. Ok, quero agradecer a presença do Marcelo, do professor Micail, parabenizar vocês pela premiação e dizer para o nosso telespectador que o UniAberta estará aqui na semana que vem com uma nova pesquisa desenvolvida aqui na UPF. Até lá!